SAF no Santos? Zagueirão chegando aí? Esses são os dois tópicos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Vai ser um vídeo mais informativo, mas ainda assim eu vou trazer a minha opinião e o que eu penso sobre esses dois tópicos específicos. Falando sobre a SAF no Santos, o Santos postou nesse final de semana uma nota oficial dizendo que fechou um contrato não vinculante com a SDC Sports acerca da SAF. O que é um contrato não vinculante? Em grande resumo, é um contrato de exclusividade. Basicamente, o que vai acontecer é que o Santos vai só conversar com a SDC acerca da SAF e a SDC só vai conversar sobre compras de time, aquisição de times em si, com o Santos. Se são times do Brasil ou times do exterior, aí já não sei, mas eu acho que pouco importa pra gente, pra ser bem honesto. Quem são a SDC? Quem é essa empresa? Quem são essas pessoas? O que é isso? A SDC, mais conhecida como St. Dominic Capital Sports, é um fundo de investimento da família São Domingo. Como o Seth disse no vídeo de SAF dele, St. Dominic basicamente traduz para Santo Domingo. Mesma coisa. Em geral, é um fundo de investimento da família Santo Domingo, da Colômbia, uma das famílias mais ricas do mundo, e se eu não me engano, a família mais rica da Colômbia. Eles não têm muito contato com o esporte, esse fundo de investimento é exclusivamente para ter esse contato. Eles inclusive já têm a aquisição do Venezia da Itália e do Washington Commanders, times da NFL. Eu não assisto a NFL, então não vou poder falar muito sobre esse caso específico, e também não assisto a segunda divisão da Itália, então essa informação também é mais para dizer que eles têm esses dois times do que para trazer algo a mais. Mas em geral, essa é a SDC. Se é confiável ou não, acho que a gente vai ter que investigar melhor, ver os casos desses dois times, enfim, entender melhor quais foram as mudanças que eles trouxeram para o Washington Commanders ou para o Venezia, mas em geral não dá para saber muito se eles vão de fato fazer uma boa gestão ou não. Mas em geral é uma família rica, que de fato é a família rica, a família Santo Domingo é rica, que está vindo para o meio dos esportes. Eu particularmente creio sim que eles trarão um investimento e uma gestão profissional para o Santos, e eu torço para ser uma SAF mais parecida com a do Bahia. Uma SAF onde eles trouxeram profissionais das outras filiais deles, vamos falar assim, para capitalizar, para potencializar os profissionais aqui do Brasil. E a gente está vendo o resultado do Bahia aí na Libertadores direto, por mais que foi eliminado na pré pro O'Higgins. É um time que está batendo direto o topo da tabela do Brasileirão, tá indo para Libertadores, competição internacional, então assim, é um time que na minha visão a SAF deu certo. Óbvio que uma SAF no Santos, a gente esperaria títulos, não só uma classificação na Libertadores. Mas se você me fala hoje que o Santos foi vendido como SAF e no ano seguinte a gente está disputando uma Libertadores, eu tô super feliz. Então, vamos ser honestos, essa é a realidade. Ainda falando sobre o assunto de SAF, o que vai acontecer? Então, como que é esse contrato? Vamos explicar um pouco mais sobre isso. Esse contrato vinculante, não vinculante no caso, ele é de 9 meses. 9 meses não, 3 meses, 90 dias, podendo se estender a 4 meses, 120 dias. No geral, o Santos vai averiguar as finanças da SDC para ver se de fato eles têm esse investimento, se eles têm esse capital para investir no Santos. E a SDC vai investigar o Santos para ver se o que o Santos passou acerca do cenário que o clube vive hoje é de fato a realidade, se a dívida é de fato em torno de 1 bilhão, se o clube de fato arrecada o que arrecada, enfim. Falando sobre valores, os valores que vazaram, e aí novamente a gente não tem uma certeza acerca desses valores, mas o que se sabe é que são valores diferentes. Seria 1 bilhão para investimentos, então o Santos teria 1 bilhão para investir em jogadores, investir em infraestrutura, em profissionais, em estádio, enfim. Investimentos na instituição como um todo. E não é tipo, o Santos tem 1 bilhão para investir, não. Esse investimento vai vir aos poucos. Não sei se de 100 milhões a cada temporada, 200 milhões, 50 milhões, enfim. Esse investimento vai vir aos poucos, ano a ano, semestralmente, enfim. Não vai ser um Pix direto. Outros 1 milhão, fechando assim 2 bilhões pela SAF no Santos no total. E esse outro 1 bilhão seria para dívidas do clube. Novamente, eles não iriam sanar todas as dívidas de uma vez. Primeiro as dívidas mais urgentes,
depois as menos urgentes e aquelas que são bem mais profundas. E aí dívidas com relação a clubes, a jogadores, a empresários, a instituições financeiras e outras dívidas que o Santos com certeza tem. É isso. 2 bilhões pela SAF do Santos, SDC Sports, Grupo São Domingo, lá da Colômbia, uma família rica, que tem o Washington Commanders, e o Venezia, da segunda divisão da Itália. Bom, aqui é esperar e ver se vai dar tudo certo. Eu particularmente sou a favor da SAF, eu acho que a SAF é algo benéfico para o Santos. O modelo associativo se mostrou ser ineficaz para o Santos em si. Eu acho que os profissionais que atuam no Santos, presidentes, conselheiros, são incompetentes. O pessoal que está acima, está à frente da gestão, não consegue mandar bem. E aí não só essa gestão do Marcelo Teixeira, como a do Rueda, como a do Pérez, que inclusive deu uma entrevista falando sobre o Santos. Eu ia falar que é muito boa, mas não é muito boa não. Pra gente santista é triste um cenário como esse. Mas essa é a realidade. Eu acho que pro Santos, que tem gestões amadores há tanto tempo, uma SAF viria para profissionalizar essa gestão, potencializar os profissionais que a gente tem, que na minha visão são ótimos profissionais. Eu canso de elogiar a equipe do marketing do Santos, por mais que eu acho que o Santos poderia ter uma marca melhor. Eu acho que tem muito sendo travado pelos cabeças. O Santos tem profissionais na área do marketing, na área da base, enfim. O Santos tem profissionais bons, mas que precisam ser potencializados. E para mim, a SAF vem para isso. E tem que ser para isso. A SAF não vai ser uma injeção de dinheiro, vai ser um investimento a longo prazo. E para mim, eu sou a favor. Opa, só para fechar esse assunto da SAF, estava editando o vídeo aqui e aí eu vi que foi faltando uma questão. O Santos tem nesse período de contrato não vinculante, esse período de 90 dias, o Santos tem esse período também para atualizar o seu estatuto, que hoje ele é bem interpretativo. Ele permite que tenha interpretações de que pode sim comprar mais de 50% dos direitos do clube, como ele permite interpretações de que não pode. Então o Santos precisa atualizar o seu estatuto para que ele permita de fato, definitivamente, que possa ser comprado mais de 50% dos direitos do Santos. A proposta da SAF, inclusive, é para cerca de 80% do Santos. E aí estaria Santos masculino, profissional, feminino, Santos base, algumas outras modalidades imagino que entrem nesse acordo também, não sei se o futsal, enfim. Imagino que entrarão mais coisas nesse acordo. E os outros 20% seriam essas outras modalidades menores. A questão mais olímpica, né? O Santos tinha uma equipe... Eu não vou lembrar o nome do esporte, mas o Santos tinha uma equipe de um esporte olímpico aí diferenciado, que até foi na Vila Belmiro uma vez ser aplaudido porque ganhou uma medalha de ouro lá em alguma parada. Mas enfim, esses seriam os 20%. E aí fica só uma reflexão. Não que seja cortina de fumaça, porque o Santos soltou uma nota oficial, então quer dizer que de fato tem negociações para a SAF com a SDC. Agora, engraçado, né? Essa notícia sai após uma vitória, ou seja, uma vitória que o torcedor está feliz, o time não vai jogar nas próximas 2 semanas e você solta uma notícia dessa. Enfim, eles escolheram o tempo certo para soltar essa notícia sabendo que o torcedor poderia se iludir. Novamente, não se iluda. A SAF não é uma solução para o agora. Não é algo que vai fazer o Santos ser campeão nos próximos 3 anos, 4 anos. Se for, maravilha, deu muito certo. Mas a realidade é que a SAF, como a própria nota diz, é algo a longo prazo. É um desenvolvimento de equipes a longo prazo. É um investimento que vai ser feito no Santos a longo prazo. Mas me diz aí o que você acha, se você é a favor do Santos se tornar uma SAF, se você é contra, o porquê você é a favor ou o porquê você é contra. Se você assiste uma NFL, se você acompanha e sabe como tem sido a gestão atual do Washington Commanders, ou se você é um grande fã da segunda divisão da Itália e acompanha o Venezia para dizer um pouco pra gente como que esse time tem lidado nos últimos anos. Falando agora sobre o zagueirão que pode estar chegando aí, saiu em várias páginas e meios de comunicação do esporte que o Santos estaria negociando com o Lucas Veríssimo. Eu vou usar a informação do Lucas Mussetti que ele trouxe na live de hoje, porque para mim ele é uma das fontes mais confiáveis no Santos, junto com o Lucas Barros, do Diário do Peixe. O Mussetti nas lives ele disse que o Santos estaria negociando uma compra do Lucas Veríssimo por 4 milhões de dólares. E a gente vai destrinchar um pouco mais essa notícia,
até porque as outras fontes trouxeram coisas diferentes. Bom, em geral, saiu que o Santos estaria propondo um empréstimo, o que o Musetti disse que foi verdade. O Santos, a princípio, tentou um empréstimo e o time do Catar, do Lucas Veríssimo, sei lá, o Al Salam Aleikum da vida, ele estaria proposto sim ao empréstimo, mas ele mudou de ideia e fez uma pressão no Santos, junto com o próprio Lucas Veríssimo, para que fosse feita a compra em definitivo. E aí você vai pensar, mas saiu notícia de que o Santos estaria negociando com o Lucas Veríssimo no começo do ano também. O que é verdade, o próprio Musetti confirma isso na live. Saiu notícia assim, o Santos teve interesse e foi atrás do Lucas Veríssimo, mas tanto o clube quanto o Lucas Veríssimo não queriam essa negociação. Então o Santos nem chegou a negociar de fato com o Al Salam Aleikum da vida no começo do ano. Mas agora mudou. Tanto o jogador que quer sair, muito pelas questões dos ataques do Irã, se eu não me engano, no Catar, tanto pela pressão e pelos ataques na região em si. Toda essa questão de guerra, mísseis, enfim, mísseis teleguiados. Nessa área da Arábia Saudita, desse Oriente Médio da vida, faz com que o jogador sinta a sua segurança, vê que a sua segurança não tá boa, né? Que ele tá, como pode dizer, tá em perigo, ele e a família dele, e ele quer ir para um lugar mais seguro. Ele vê o Santos como uma boa oportunidade, já que a própria esposa dele tem família em Santos. Então seria uma boa oportunidade para eles estarem sendo acolhidos aqui no Brasil. Então, muito obrigado, Irã. Continue. Brincadeira. Não continue, mas muito obrigado. Porque a gente pode estar recebendo um zagueiro muito bom por conta de ataques de guerras. O que é bizarro pensar nisso, né? Como uma guerra no Irã pode mudar completamente o ano do Santos. Agora, falando sério, eu não tô sendo grato. É um caso bem sério, só uma piada, galera. Bom, falando sobre o jogador Lucas Veríssimo em si. Ele sai do Santos bem conturbado, né? Ele tem todo aquele rumor de que ele teria feito uma pressão na diretoria, que ele não jogaria final de 2020, caso o Santos não pagasse o salário dele. Então, assim, perigoso. Mas a realidade é que é um ótimo jogador. Ele, em 2022, fez um ótimo ano. Se não me engano, ele estava no Corinthians ainda. Eu não lembro onde ele estava em 2022, mas ele fez um bom ano. Eu lembro de várias convocações que a gente falava que ele tinha que estar, convocações, enfim. Eu achei, pelo menos, que ele poderia ir para a Copa. Ele teve questão de lesão, e isso é fato. Mas, enfim, é um jogador que, na minha visão, é muito bom. Tem uma qualidade, é um bom zagueiro. E mesmo que esteja bichado, ele chega no Santos jogando, porque as opções que a gente tem são ruins. Agora, essa questão dele vir machucado, dele vir de lesões, é um ponto a se questionar. É aquilo, né? Todo menino da Vila que volta para a Vila, que volta para o Santos, ele vem com algum motivo, não por amor ao clube, tirando o Neymar, que aí é um caso à parte, mas todo menino da Vila que volta para o Santos é sempre com intenções a mais. Nunca é sobre amor, nunca é sobre gratidão, é sempre sobre, é um lugar que eu vou poder me voltar a jogar como o Gabigol, é um lugar que eu vou poder voltar a ter chances, igual o Luan Pérez, enfim. E eu acho que esse é mais um caso. É um jogador que vai voltar para o Brasil pela segurança de estar no Brasil, com toda a situação que rolou lá no Oriente Médio. Mas para o Santos é ótimo, eu já falei. Os zagueiros que a gente tem no elenco são péssimos. Zé Ivaldo não dá. O Adonis Frias também muito cansado. O Luan Pérez eu até gosto, para ser honesto. Eu acho que ele fez uma partida muito boa contra o Vasco. Eu acho que ele foi um dos melhores em campos. Então, eu acho que essa dupla, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, pode dar certo, como já deu certo em 2020. Agora é torcer. Mas me diz aí, você é a favor de Lucas Veríssimo? Você é contra Lucas Veríssimo? Me diz o que você acha, se você é a favor desse menino da Vila voltando, ou se você ainda é contra pela forma que ele saiu. No geral é isso. Eu agradeço aí você por ver esse vídeo. Se você puder, se você curtiu o vídeo, dá um like aí, deixa o seu joinha! E se inscreve para mais vídeos como esse, informativos e opinativos. Eu nem sei se essa palavra existe, mas enfim, é isso. Abraço!